Salve! Nós vamos falar agora de política. Tempos quentes por aqui, né? Clima tenso, havia todo um discurso, vamos melhorar o clima, não melhorou. Mas a política é assim, ela tem muito de emoção. E nós falamos diretamente aqui do coração do poder, Planalto Central do país, dos estúdios da Jovem Pan, aqui em Brasília. A política é assim, decide a sua vida, a escola do seu filho, a casa que você mora e a projeção do futuro. E é por isso que precisamos falar de políticos e de políticas, né? Então a gente acompanha o Congresso Nacional, as decisões aqui na esplanada dos ministérios e também, por que não, o Palácio do Planalto. É sempre assim. Hoje o deputado Felipe Barros está aqui para essa conversa. É um ponto importante. Ele está no segundo mandato, foi vereador e é muito importante aqui. Participa de todas as articulações e um dos deputados de esquerda mais atuantes aqui, aliás, de direita, né? Oposição ao governo e participa da vida partidária do PL e também do Congresso Nacional. Recentemente ele assumiu um cargo muito importante. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Aquela comissão que ficaria com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e que acabou, por uma decisão partidária, ficando exatamente com o deputado Felipe Barros. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Bom ter o senhor aqui e, mais uma vez, agradecendo a sua disponibilidade num momento tenso, né, que se discute muita coisa no Congresso. José Maria Trindade, é uma alegria estar aqui com você, participando do programa Ponto Final. Sempre acompanho o seu trabalho, você sabe disso. Obrigado. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Pois é, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ela sempre foi assim, para um ex-presidente da Câmara, governador, sempre foi uma comissão muito assim, vamos dizer, simbólica, por que não dizer de importância. Mas agora entrou numa disputa com o Eduardo Bolsonaro e o senhor que foi o indicado para assumir a presidência, né? Sim. Como é que foi esse processo, deputado? Zé, nós tivemos a notícia do deputado Eduardo Bolsonaro na terça-feira da semana passada, que ele ficaria nos Estados Unidos. Eu já tenho, no meu mandato, focado nas pautas internacionais. Tenho falado muito sobre o papel que as ONGs internacionais desempenham no nosso país, atrapalhando a democracia brasileira. Tenho falado sobre a necessidade de nós protegermos os nossos ativos estratégicos, minerais estratégicos, por exemplo. Eu tenho, ao longo desses últimos meses, falado sobre o papel da USAID, aquela agência dos Estados Unidos que tem sido foco de Elon Musk, de outros membros do governo Trump, sobre a interferência do USAID, não só no Brasil, mas em outros países. Eu tenho focado meu mandato nessa pauta internacional. Então, a partir do momento que o deputado Eduardo anunciou que ficaria por lá, meu nome surgiu naturalmente numa conversa com o próprio Eduardo, com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente Valdemar e com as lideranças do partido, e aceitei então a missão de assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Pois é, e o senhor já aprovou, né, uma moção de apoio a Eduardo Bolsonaro, né? Sim. Mostrando que foi uma movimentação política muito importante. Sim. Né? Isso chamou a atenção e ele está agindo politicamente lá nos Estados Unidos e chama a atenção. Mas o senhor vê alguma possibilidade? Como é que seria esse apoio do governo norte-americano aqui no Brasil? Veja, Zé, nós aprovamos e fizemos questão de colocar isso na pauta e aprovar esse requerimento por 22 votos a 9, 22 favoráveis, 9 contrários. Em primeiro lugar, porque a comissão seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O PL colocou a Comissão de Relações Exteriores como a prioridade número 1. E teve um custo, né? Teve um custo político, claro, justamente pela importância da comissão e porque era a comissão que seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Mas mais do que isso também, nós aprovamos a moção de apoio a ele por todo o trabalho internacional que ele tem feito. Hoje ele é um asilado político nos Estados Unidos em decorrência da perseguição que ele e a família dele vem sofrendo no Brasil. É importante que seja dito isso. Ele é um asilado político. Autoexilado, né? Exatamente, um parlamentar eleito, que hoje é o secretário de Relações Internacionais do PL, que é o maior partido do Brasil, o maior partido da América Latina, e o deputado Eduardo, que foi o mais votado nas eleições anteriores, mais votado do Brasil, diga-se de passagem, está lá autoexilado em decorrência das perseguições sofridas por ele e por sua família. Então, nós aprovamos esse requerimento, assim como aprovamos também um requerimento convidando o senhor Mike Pence, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para vir aqui, seja presencialmente ou virtualmente, para estar presente na Comissão
de Relações Exteriores, falando sobre o papel que a USAID desempenhou no Brasil ao longo dos últimos anos. Há quem faça uma comparação ali que o Jean Willis, um deputado do PSOL do Rio de Janeiro, ele renunciou ao mandato parlamentar e saiu do Brasil. Se houver alguma relação com as duas decisões de Eduardo Bolsonaro e Jean Willis? Nenhuma relação. O ex-deputado Jean Willis saiu, ao que tudo nos indica e pelo que a imprensa divulgou à época, por um acerto partidário. Né, e saiu do Brasil por conta disso. Ele estava sendo ameaçado, que a vida dele estava em risco, né? Era um motivo a mais, se fosse por isso, para permanecer como deputado com a proteção de toda a Polícia Legislativa. Completamente diferente da perseguição política e ideológica feita pelo Judiciário em cima do Eduardo Bolsonaro e de sua família. Eduardo Bolsonaro saiu mesmo? Olha, nós tínhamos uma denúncia do PT e um pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro, o que, Zé, vale a pena ser dito, que é um ato autoritário por si só, porque é a violação completa do livre exercício do mandato parlamentar. O PT, que sempre disse que era contra a judicialização da política, chega ao cúmulo de pedir a apreensão do passaporte de um deputado federal, impedindo o deputado de exercer o seu mandato parlamentar. E esse, na verdade, foi a gota d'água. É claro e é nítido para quem tem acompanhado a política da perseguição que o Eduardo e o Jair têm sofrido. Eu me lembro aqui das mensagens divulgadas pelo jornalista Green Greenwald, justamente em que ele demonstra, o juiz auxiliar do ministro Moraes diz ao ex-funcionário do TSE que o ministro queria pegar o deputado Eduardo Bolsonaro, que era para ser criativo, achar qualquer coisa relativa ao deputado Eduardo Bolsonaro. Então, é de fato uma perseguição política, ideológica em cima do deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar ele deve ser protegido, mas não é corporativismo, não. É porque o parlamentar representa a sociedade. Ninguém acorda de manhã, veste um terno e fala, eu vou ali ser deputado. Não, é um processo complicado. Tem que se candidatar, existem regras, e ser eleito, ou seja, ter voto. Quem duvida do poder de voto, se candidata e tenha 100 votos para você ver como é que é uma coisa complicada, né? Não é das tarefas mais fáceis, Zé. Não. Isso que você está falando é de fundamental importância, porque qualquer estudante de Direito, no nosso primeiro ano, eu sou formado em Direito, a gente aprende a importância da imunidade material, que é o direito de cada parlamentar eleito pelo voto popular de não ser responsabilizado pelas suas palavras, opiniões e votos. Por que o Constituinte resolveu colocar isso na Constituição? Para que o parlamentar possa desempenhar a sua atividade de muitas vezes denunciar na tribuna alguma coisa que a sociedade precise saber, de usar a tribuna para representar os seus eleitores, de poder falar sem ter o receio de ser perseguido judicialmente. E o Constituinte foi além, né? Existia uma imunidade parlamentar. O Constituinte original, ele colocou que um parlamentar só poderia ser processado se houvesse a autorização do Congresso para o Supremo julgar o parlamentar. E ali houve apropriações deste direito, que eu não acho que seja um direito individual do parlamentar, mas é uma proteção à sociedade. Perfeito. Não é um direito que o parlamentar coloca debaixo do braço e leva. É uma proteção à sociedade. O parlamentar tem que ter prerrogativas para entrar numa prisão, por exemplo, e dizer o que está acontecendo aí. Sim. O parlamentar teria que ter o direito absolutamente de falar o que ele quiser sobre qualquer pessoa. Não é abuso, ele é parlamentar. E aí um deputado se achou no direito de cerrar um adversário vivo, né? E diante disso o Congresso se viu na possibilidade de autorizar o Supremo a julgar um deputado. Cassou. Eu acho isso correto. Quer dizer, se o Congresso acha que o parlamentar não tem condições morais para ser parlamentar, caça. Esse é o caminho correto que a Constituição prevê. Debando Pascoal. Isso. Porque toda vez que esse debate da imunidade material vem à tona, sempre tem alguns que advogam a tese de que o que vocês querem é a impunidade. Não é isso. Vai ter alguns que usam isso, vai. Sim, mas veja, como você bem disse, não é um direito individual do parlamentar, é uma garantia da sociedade. O parlamento é essencial para a democracia e, portanto, os parlamentares têm que ser livres para falar aquilo que pensam. Aqueles que, eventualmente, extrapolarem o direito, qual que é o caminho que a Constituição prevê? A Constituição já prevê o remédio para isso, que é a cassação pelo Poder Legislativo correspondente. Eu me lembro que quando houve a prisão do deputado Daniel Silveira, eu dizia isso, falava, por que o ministro ou os ministros ofendidos não optaram pelo caminho correto, não entraram na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado? Esse é o caminho que a Constituição previa.
Eu tenho certeza que nesse caso que ganhou proporção nacional, certamente o parlamento tomaria uma iniciativa de apurar a conduta do deputado e eventualmente puni-lo. Mas isso seria dentro da formalidade prevista na Constituição Federal e não a prisão em flagrante de um deputado em mandato. Eu vejo assim também, que é um absurdo que o Congresso tenha permitido isso ou não tenha cassado o Daniel. Se o Congresso acha que ele é indigno, que ele quebrou o decoro, que casse. Nós estamos diante de uma situação parecida, quer dizer, o Brasão está há mais de 200 dias, deputado federal preso, quer dizer, o Rio de Janeiro está sem um parlamentar, a Câmara está incompleta e um parlamentar preso. Ou deveria cassar ou suspender a prisão, assumi-lo como parlamentar. Claro, isso é o que prevê a Constituição. A nossa Constituição, Zé, ela não é um texto morto, né? É algo que tem que ser válido para todas as ocasiões e para todas as pessoas. Esse artigo da Constituição tem 7 emendas. Sim. A última foi colocar quaisquer palavras e atos. Votos. Me lembro desse debate. A Cidinha Campos, no Rio de Janeiro, Sim. disse, olha, estão processando parlamentares na área civil. É perigoso ser parlamentar sem essa proteção, porque um voto, que é um dos direitos também, ou um discurso pode, por exemplo, provocar um prejuízo muito grande na Bolsa, por exemplo. E aí? A responsabilização do parlamento? Eu respondo 2 ou 3 processos, salvo engano, 2 na área civil e 1 por injúria, por falas minhas como deputado. Veja, é um absurdo. Quer dizer que eu não posso me manifestar na tribuna da Câmara porque qualquer um que se sentir ofendido pode processar qualquer deputado? Então a imunidade, o direito da sociedade de ter um parlamento livre, com parlamentares falando aquilo que querem falar, aquilo que acreditam ser o correto, é uma garantia da sociedade, não é individual do parlamentar. Exatamente. Deputado, o senhor também faz parte da comissão, é presidente da comissão que lida com inteligência, né? Que é tipo um controle externo do sistema de inteligência. Isso, a legislação brasileira colocou o controle externo de toda atividade de inteligência dentro de uma comissão mista, deputados e senadores, no Congresso Nacional. É a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, chamada SECAI. Regimentalmente, a presidência dessa comissão é de um ano do Senado e de um ano da Câmara. Esse ano coincidiu, então, o presidente da CREDEM acumula a presidência da SECAI, então eu estou como presidente dessa comissão. É uma comissão, para você ter ideia, todas as reuniões são secretas, quem participa tem que assinar um termo de não divulgação daquilo que se discute ali dentro, porque ali dentro nós temos acesso a qualquer tipo de informação sigilosa, podemos convocar os representantes da BIM e de todos os órgãos que fazem parte do SISBIM, que é o nosso sistema de inteligência, então podemos convocar a Polícia Federal, o Exército, o GSI, enfim, todo o controle externo da atividade de inteligência, que tem muita importância num país como o nosso, de dimensões continentais, de fronteiras com diversos países, de narcotráfico nas fronteiras. A atividade de inteligência para qualquer país, em especial o nosso, é de fundamental importância. Então, todo o controle externo é feito por deputados e senadores através da SECAI. Todo o poder tem um serviço de inteligência. O governador tem, do seu estado, o prefeito de uma cidade grande tem, e aqui a inteligência ela é disseminada. Tem a inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal e do governo. Todos têm o seu sistema de inteligência. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve até uma unificação possível ali das inteligências, né? Elas começaram a colaborar, elas faziam um trabalho de competição entre os serviços. E no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro houve ali um início de cooperação. Como é que está hoje? Estão se falando? A informação que eu tenho, assumi a comissão essa semana, devo convocar uma reunião nas próximas semanas. O ano passado, lamentavelmente, a SECAI só se reuniu 2 vezes no ano. Eu já, em conversa com os servidores do Senado Federal, tenho dito que quero fazer reuniões mensais ou quinzenais, porque é um assunto de fundamental importância para o Estado brasileiro, independente do governo. Sim. O serviço de inteligência é importante. Serviço de inteligência de rumo, presidente da República. Claro. Então, me parece que estão com dificuldade financeira. Saiu na imprensa recentemente que o serviço de contra-inteligência está sem recurso para custeio básico. Então, a ABIN, originalmente, é quem faz assessoramento de inteligência para o presidente da República. O presidente da República, se essa informação que saiu na imprensa for verídica, não tem hoje qualquer tipo de serviço de contra-inteligência.
Nós temos inteligência de outros países atuando no Brasil. A contra-inteligência brasileira seria responsável por identificar e fazer o trabalho que deveria fazer com as outras inteligências que estão aqui no Brasil. Nós não temos, se essa notícia for verídica, qualquer tipo de serviço hoje de contra-inteligência. O serviço de inteligência é aquele serviço de investigação. Nem sempre é um agente secreto, né? Mas pessoas que são funcionários lá, a ABIN tem funcionários de números, né? O contra-cheque está saindo em número, ninguém pode saber quem é funcionário de um departamento da ABIN. Quando o presidente vai visitar um determinado estado, pessoas vão investigar, se infiltram em movimentos exatamente para garantir ali informações. Mas também tem um processo que é aberto, né? Através dos jornais, de Sim. rádios, TVs, das mídias sociais, e faz levantamento. Onde está aqui? É um serviço que anda no fio da navalha. Onde que está a ilegalidade? Quando um serviço assim passa a ser ilegal e, por isso, o controle do Congresso? Qualquer tipo de abuso cometido. Nós temos uma legislação muito robusta em relação ao serviço de inteligência, mas ainda também, ao mesmo tempo de robusta, é muito incipiente quando comparada com o serviço de inteligência de outros países, inclusive na forma de seleção das pessoas que ingressam nos nossos serviços de inteligência. Nos Estados Unidos, por exemplo, são recrutados os melhores estudantes das melhores universidades. Concurso, né? Aqui é concurso público. Isso tem um fator positivo, mas também tem um fator negativo. Muitos passam no concurso, continuam estudando para outro concurso, saem da nossa ABIN, vão para outro lugar, não formam uma cultura ali dentro. Então, isso é o que eu quero levar, provocar essa discussão. Que serviço de inteligência nós queremos? O serviço de inteligência, repito, não é para governos, é para o Estado brasileiro. Um serviço de inteligência pode pegar um presidente da República como refém. Se ele obter informações pessoais de autoridades, daí o perigo, daí a necessidade. O Constituinte foi muito bem em colocar esse controle externo, né? A gente tem dificuldades hoje de informações aqui, né? Na América do Sul, por exemplo. Eu sei, porque eu converso com militares e pessoal de inteligência, sobre a dificuldade de saber como está a situação da Venezuela, por exemplo. Ninguém tem informações precisas. Eu te trago um exemplo concreto, Zé, que é relativo à Credem e também à Secai. Nós tivemos recentemente a venda de uma mineradora peruana para uma mineradora chinesa que estava explorando urânio. Eu, à época, não era presidente da Credem, mas eu oficiei, através da Lei de Acesso à Informação, recursos, requerimentos de informação para vários órgãos do governo federal, Agência Nacional de Mineração, Banco Central, COAF, Ministério de Minas e Energia, IBAMA, enfim, para vários órgãos, querendo saber mais detalhes dessa compra, porque, afinal de contas, urânio é um minério 100% estratégico, né? E, lamentavelmente, nenhum órgão nas respostas sequer sabia que a mineradora peruana, que estava explorando o urânio, havia sido vendida para uma mineradora chinesa que, portanto, passaria a explorar urânio. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Isso na região amazônica, né? Na região amazônica. Eu sei desse caso. E o urânio é matéria-prima de ogivas nucleares, né, de armas atômicas, e para o uso bélico, naturalmente, e também para o uso do dia a dia. A energia nuclear está sendo usada para produzir energia no dia a dia, mas o Brasil é o único país, talvez, eu não tenho certeza, do mundo que na Constituição fica proibido de usar ou de enriquecer o urânio, fazer uma arma nuclear. E tem uma investigação externa muito pesada, né? Eu sou contra, inclusive, essa proibição. Acho que o Brasil tem que começar a discutir com muita responsabilidade isso. Afinal de contas, quando a gente fala de geopolítica, o país, algum país, ele é proporcionalmente respeitado conforme é o seu poder bélico. É o poder de dissuasão, né? O deputado, eu ouvi o ex-presidente José Sarney fazer um discurso no Senado muito importante naquele momento. A Venezuela se armava, comprava caças, comprou carros de combate, muitos fuzis, se armou. E ele estranhou. E ninguém aqui estranhou. Houve um momento que a Venezuela estava muito mais forte do que o Brasil em termos bélicos, né? Hoje não se sabe como estão esses caças, esses carros de combate. Acham que não estão operando por falta de reposição, né?
Mas, numa situação dessa, ou se faz uma corrida armamentista, se arma também, ou impede o outro. E aqui, não sei se é no longo tempo de paz, não há essa avaliação. E há também, Zé, a tentativa de alguns países, principalmente aqueles que têm desenvolvimento nuclear, esses países fazem muita interferência para que outros países não tenham. Sim. Então eles fazem um discurso pacifista para alguns outros países. O Brasil assinou tratados internacionais, inclusive. Inclusive, alguns desses tratados estão sob análise da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Já te digo em primeira mão que eu quero, nas próximas semanas, avançar nessa pauta. Né? Porque esses acordos internacionais já estão parados ali há alguns anos. Vai cancelar? O senhor vai tentar cancelar? Vamos tentar cancelar. Né? Claro que eu dependo do colegiado, dos demais membros da Comissão de Relações Exteriores, mas a minha posição pessoal é que a gente cancele esses acordos. Eu fiquei com a impressão que o mundo mudou, houve uma virada de chave aí. Os países agora vão começar a investir mais em forças armadas, em defesa, né? Porque o mundo está entendendo que a qualquer momento pode uma Rússia invadir uma Ucrânia ou a Venezuela invadir um país vizinho. Sim. Quer dizer, o Brasil não pode ficar dormindo em berço esplêndido nesse sentido, não. O mundo todo tem debatido o fortalecimento das suas respectivas forças armadas, investimentos principalmente na área da tecnologia. Com a eleição do Trump, o Trump traz todas as big techs e a indústria de tecnologia para dentro do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Aqui nós não temos essa discussão acontecendo. Eu quero provocar esse debate lá na Credem, provocar no bom sentido, para que a gente avance em algo concreto de investimento para as nossas forças armadas. A gente não pode permitir que as nossas Forças Armadas anualmente tentem passar o pires no Congresso Nacional para avançar com projetos básicos. As nossas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, precisam ter recursos garantidos para a promoção dos seus investimentos. São as fronteiras brasileiras. A gente tem uma fronteira que é maior do que muitos países. Sim, os maiores do mundo. A gente tem questões geopolíticas complicadíssimas em algumas das nossas fronteiras. Não é possível que a gente não consiga avançar num orçamento delimitado, grande, para as nossas Forças Armadas. Eu quero provocar esse debate lá. Os militares estão reclamando, exatamente, o orçamento foi aprovado, né? E não existe investimento. E Forças Armadas é como manutenção. Se você não faz manutenção, de repente a luz pode ir embora e não tem como consertar na hora. E a gente vê que montar uma defesa, montar uma marinha, um exército... Não é do dia para a noite. Não, existe uma cultura, né? Claro. Preciso ter. E o Brasil coloca de lado até por preconceito, né, deputado? Sim, porque se criou essa cultura de que o Brasil não precisa de um investimento nas Forças Armadas, que nós somos um país pacífico. Sim, nós somos um país pacífico, tomara que continuemos sendo. Mas e se nós precisarmos utilizar? Nós vamos esperar acontecer um desastre para começar a pensar nisso? Então eu quero provocar esse debate na Câmara dos Deputados, no Senado. Nós temos algumas propostas. Tem uma PEC do senador Portinho em tramitação do Senado, tem uma proposta do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança na Câmara, garantindo uma fatia fixa do orçamento para investimento das nossas Forças Armadas. Quero avançar nisso. Eu me lembro de uma reunião quando houve ali a descoberta do pré-sal. E era presidente Lula ainda no primeiro mandato, né? E levaram a ele, olha, nós estamos com um tesouro aqui e não temos, a Marinha levou, nós não temos como proteger e vai precisar de proteger essa bacia rica em petróleo. Aí todos assustaram. Foi quando começou esse projeto do submarino nuclear, ou seja... riqueza... Que até hoje não está concluído. Não, mas está próximo. Está quase. E embarcou muita tecnologia, um projeto muito importante, né? E caro, mas tem que proteger, né? Claro. Falando em petróleo, nós temos, ao que tudo nos indica, de forma breve teremos outro problema, que é a exploração de petróleo na margem equatorial. Sim. Outros países já estão explorando. O Brasil, o IBAMA, né, juntamente com ONGs ambientalistas, ONGs que recebem dinheiro de grandes fundações internacionais que não querem ver o desenvolvimento do nosso país, atrapalhando o Brasil. Essas ONGs, em conjunto com o IBAMA, estão tentando impedir que se explore o petróleo brasileiro presente na margem equatorial. A França está explorando, a Guiana Francesa está explorando. Por que o Brasil não pode explorar? É um país que mais cresce no mundo, né? Exatamente em virtude disso. Deputado, um projeto que agita muito a política hoje no Congresso Nacional
é o projeto de anistia. É polêmico demais esse processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? Isso provocou um debate grande na sociedade e foi para o Congresso. Existem assinaturas para a urgência. O senhor acredita na aprovação desse projeto? Eu tenho convicção, Zé. Eu tenho acompanhado esse debate. O ano passado eu fui líder da oposição e conversei tranquilamente com de 130 a 150 deputados dos partidos de centro, aqueles deputados muitas vezes que estavam, que não tinham ainda chegado a uma conclusão sobre como votariam. Eu fiz esse trabalho de campo durante um ano, conversando com vários parlamentares, centenas de deputados, e hoje eu tenho a convicção de falar para você que está chegando o momento de votarmos a anistia. Por mim, já tinha sido votado lá atrás, mas até para o nosso telespectador entender, se nós levarmos o projeto de anistia na pauta para ser votado e formos derrotados, esse projeto só pode ser representado na próxima legislatura. Então nós não podemos também correr o risco de colocá-lo na pauta, ser rejeitado, porque nós temos centenas de presos políticos, de pessoas, homens, mulheres, senhores, senhoras, que estão sem ver suas famílias, que não deveriam estar presos, que não cometeram crime. O presidente da Câmara disse que nós não temos presos políticos, deputado. Eu lamento essa fala dele, porque nós temos hoje centenas de presos políticos no Brasil, pessoas que não cometeram, crime. Aquelas pessoas que eventualmente depredaram patrimônio público, que respondam por depredação de patrimônio público, depois de um processo respeitando as garantias processuais, com individualização das condutas, individualização das penas para cada pessoa. Esse projeto de anistia não é um anistiou geral, perdoou geral, não, né? Você veja, nós temos... Tem um foco ali mais em colocar as coisas nos lugares. Nós temos hoje um texto, que é esse texto que nós vamos solicitar a urgência dele em breve. Depois disso, o presidente da Câmara, se for aprovado a urgência, vai designar um relator. Nós temos advogado a tese de que tem que continuar na relatoria do deputado Rodrigo Valadares, que já era o relator na CCJ. Então, depois da designação do relator, esse relator vai certamente conversar com os parlamentares, com as lideranças de vários partidos e chegar a um texto a ser votado. Nós temos várias teses que estão sendo colocadas. Existe uma tese de descriminalização dos crimes previstos na Lei de Proteção ao Estado Democrático de Direito, permanecendo exclusivamente os crimes de depredação de patrimônio público. Existe uma outra tese, que é a tese que eu advogo, de uma anistia ampla, geral e restrita, porque aquelas pessoas não cometeram crime, e as que cometeram crime ficaram presos, pelo menos preventivamente, por 6 meses, 1 ano. Muitas que não deveriam ter ficado presas já ficaram presas. No final das contas, 2 anos, né? É uma reparação de justiça a essas pessoas. Inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse projeto de anistia? Esse é um outro debate. O presidente Bolsonaro tem dito que não, até porque naquele momento ele ainda não havia sido denunciado no inquérito do dia 8 de janeiro. Eu acredito e tenho defendido que ele seja incluído, porque não há provas. Se nós estivéssemos num Estado democrático de direito pleno, a denúncia não seria aceita. Se o Supremo Tribunal Federal utilizasse os mesmos precedentes que foram utilizados por eles próprios no julgamento da Lava Jato, a denúncia não seria recebida, porque a delação do Cid seria nula, porque não há qualquer tipo de indício, porque não há qualquer tipo de prova. Os precedentes que foram criados pelo Supremo Tribunal Federal na Lava Jato não estão sendo observados pelo próprio Supremo agora. Então eu defendo que o presidente Bolsonaro seja incluído na anistia. Muito bem, deputado Felipe Barros. Esse é um processo que está em debate no Congresso Nacional. É bom que isso seja aberto e naturalmente haverá, né, deputado, uma participação da sociedade aí nessa discussão importante, né? Com certeza. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan, foi muito importante, muito bom. E força lá na Comissão de Relações Exteriores, que o senhor já está a pleno vapor, né? Obrigado, Zé, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e obrigado. É isso aí. Nós trazemos aqui aos estúdios da Jovem Pan, levando até você exatamente as entranhas da política. É como eu sempre digo, não pode ficar longe da política, não. Você tem que saber de política e principalmente a informação que vem daqui de Brasília. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.